Salve, salve, meu caro aluno, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2019 PPL. E dessa vez uma questão de desvio padrão. Desvio padrão. Até então, não tinha caído cálculo de desvio padrão no Enem, no histórico do Enem. Todas as questões de variância de desvio padrão que haviam caído, elas eram mais qualitativas. Ou seja, não tinham pedido cálculo. Primeira vez que eles pedem exatamente o cálculo de desvio padrão, essa tabela. Então, fica muito ligado nessa questão. Desvio padrão e variância é um assunto que aparece na prova, mas pinga, né, às vezes em uma prova ou outra. Não é aquela matéria super recorrente. Agora, se você quiser saber mesmo quais são aquelas 3 matérias mais importantes para a prova do Enem, para você ir bem na prova do Enem de matemática, não deixa de se inscrever no link que tem aqui embaixo da Tríade do Enem. A Tríade do Enem, ela é uma série exclusiva e gratuita, né, que eu produzi, com as 3 matérias mais importantes e também com exercícios de cada uma delas, né, umas listas de exercícios muito bacana para você já começar ali a masterizar o que você vai enfrentar na sua prova. Então já vamos lá para a nossa questão de desvio padrão. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Olha lá o quadro. Quadro 1, a gente tem os tempos, 7 vezes, e o quadro 2, os valores dos desvios padrões e também o resultado da variabilidade, né, extremamente baixa até extremamente alta. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é extremamente baixa até extremamente alta. Maravilha! Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar um pouco o que é o desvio padrão. Desvio padrão e variância. Os dois fazem parte de um grupo da estatística chamadas de medidas de dispersão. A gente vai verificar o quanto que esses dados estão dispersos em relação à média. Acompanhe comigo aqui. Tenta imaginar que essa reta aqui é a nossa média aritmética. E os dados, eles estão muito dispersos, eles estão variando muito em relação àquela média. Esses dados, eles estão muito dispersos. Eles estão mais irregulares. Eles estão mais heterogêneos. Variância e desvio padrão altos. Nesse segundo caso, vamos imaginar aqui que a gente tem a mesma média. E aqui eu tenho os dados um pouco mais próximos da média. Esses dados, eles estão variando pouco. Eles tendem a ser mais homogêneos e também tendem a ser mais regulares. Beleza? Consequentemente, desvio padrão e variância mais baixos. Maravilha! Então, desvio padrão e variância altos, desvio padrão e variância pequenos. Ótimo! Além disso, a gente vai ter que saber também que sempre que a gente colocar x barra, isso significa média. E também, para calcular o desvio padrão, que é dado por a letra S minúsculo, desvio padrão é a raiz da variância. Raiz quadrada da variância. A gente vai calcular a variância, depois a gente tira a raiz. Simples. Mas para fazer o cálculo da variância, a gente vai ter que utilizar essa tabela aqui. E não assusta, não assusta. Ela é relativamente tranquila, só é trabalhosa. Nós temos nossos dados aqui, que foram informados na questão. A gente vai pegar o dado menos a média. A gente faz de cada um deles. Depois a gente pega esses dados e eleva ao quadrado e faz de cada um deles. No final, a gente vai somar essa parte da tabela e dividir pelo número de fatores, que é 7.
Então vamos lá, para entender isso melhor na prática mesmo, né? Desvio padrão e variância aqui entendido de forma mais qualitativa. Vamos fazer o cálculo nosso agora. O primeiro passo para você calcular variância e desvio padrão é calcular a nossa média. E para calcular a média, não é muito difícil, né? A média, ela é simplesmente a soma de todos os fatores dividido pela quantidade de fatores que eu tenho. A gente sabe que nós temos 7 fatores e aqui a gente vai somar todo mundo. 48 mais 54 mais 50 e assim vai até chegar no nosso 49, que é o último fator. Somando todo mundo e dividindo por 7, a gente termina essa conta encontrando o valor de 49. A nossa média aritmética é 49. Ótimo. Qual que é o segundo passo nosso? Pegar cada um desses valores e subtrair pela média. Parece que é difícil, mas não é não. É bem rápido até. Acompanha bem aqui, ó. Não boia. 48 menos 49, menos 1. 54 menos 49, 5. 50 menos 49, 1. 46 menos 49, menos 3. 44 menos 49, menos 5. 52 menos 49, 3. 49 menos 49, 0. Beleza. Nesse caso, eu descobri aqui o quanto que esses valores eles estão variando em relação à nossa média. Para a gente ter um valor um pouco mais real, a gente vai ter que elevar ao quadrado, porque a soma desses caras vai dar 0. Não faria muito sentido. Vamos lá pegar cada um desses fatores e elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. E 0 ao quadrado, 0. Ótimo. Agora a gente vai para o nosso último passo para calcular a variância. E qual é ele? Variância vai ser igual à soma de todos esses fatores dividido pelo número de fatores, que é 7. Nós temos 7 fatores. Vamos lá. Repara bem que essa conta aqui não está muito difícil de ser feita. Aqui, ó. Você pode ir agrupando os números. 9 mais 1 dá 10. 25 com 25 dá 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10 aqui, ó. 70. Então, dá 70 dividido por 7. Isso me dá uma variância que vale 10. A minha variância vale 10. Só que a pergunta é o desvio padrão. E acompanha essa parte agora, porque o pessoal dá uma boiada. Nisso aqui, ó. Desvio padrão é raiz da variância. Desvio padrão vai ser a raiz da variância, ou seja, a raiz de 10. Aí o aluno fala comigo, pô, Edu, mas eu não sei a raiz de 10. Perfeito, você não sabe, até mesmo porque não tem um valor exato, né, em número natural. Mas a gente vai aproximar, a gente vai verificar. A raiz de 10, ela está entre qual número e qual número? Acompanha comigo aqui. Se a gente pega e verifica aqui, ó, a raiz de 10, ela está entre a raiz de 9, está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Né? Não há sombra de dúvida disso. A raiz de 9 dá quanto? Opa, a raiz de 9 dá 3. E a raiz de 16 dá 4. Eu sei, então, que a raiz de 10 está entre 3 e 4. Se está entre 3 e 4, o nosso resultado do desvio padrão está entre 3 e 4. Isso vai dar aí, ó, nesse intervalo da variabilidade baixa, que está entre 2 incluindo até 4. Isso da letra B de bola.
ok? Utilize essa questão como uma forma emblemática de como que eles podem pedir o cálculo de desvio padrão para vocês. Repare bem que não é que seja difícil, é trabalhoso. É um pouco diferente, né? Você pega, calcula a média, os valores, valor menos a média, pega todo mundo, eleva ao quadrado, pega a soma de todo mundo e divide pelo número de fatores, que é 7. Você vai encontrar a variância, que é 10. Você vai tirar a raiz da variância. Dessa forma, você consegue encontrar o seu desvio padrão. Então, nossa resposta deu letra B, que foi baixa. Baixa, tá bom? Variabilidade baixa, de acordo com a nossa questão. Até a nossa próxima questão do Enem 2019 PPL. Até lá!